de a meditar nessa reflexão deste grande homem que tanto nos ensina, Pai. Por isso precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nas 4 listas que aparece a lista dos apóstolos, nos 4 evangelhos, Pedro aparece na cabeça das 4 listas. Ele é o principal nome entre os 12. E ele se destaca como líder e porta-voz de todo o grupo dos 12. Então, se pega os 12 e fala assim, tem um líder aí, Pedro pulava. Falava, pode falar comigo. Esse era o Pedro. E, na verdade, os 12 eram organizados em 3 grupos, 3 subdivisões. Existia o primeiro grupo, que o líder era Pedro, e tinha mais 3 integrantes, então eram 3 grupos de 4 integrantes dentro dos 12. Tá bom? Isso eu estou falando com base na estrutura relacional de Jesus com os apóstolos. Não há uma ordem definida assim na Bíblia, mas a gente consegue organizar dessa forma, vendo a relação de Jesus com os 12. Então o primeiro grupo era Pedro e o seu irmão André, Tiago e João. Tem até uma musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Cansado dela já. 3 palavrinhas só, tal. Pedro, André, Tiago e João. Esse era o primeiro grupo e Pedro era o líder. O segundo grupo, Filipe, Bartolomeu, Mateus, o coletor de impostos, e Tomé. Segundo grupo, composto por aquele coletor ali e por um grupo mais calado, que ficava olhando Jesus assim. Ora estava muito perto, ora ficava desconfiado, mas era dos 12. E o terceiro grupo, bem mais distante, Tiago, Simão, o Zelote. Zelote eu expliquei semana passada, é aquele agitador contra a ordem pública, né? É aquele que não concorda com as ordens do governo. Judas, né? Irmão de Tiago, ou Judas Tadeu. Inclusive temos Judas Tadeu aqui, né? Uma paróquia aí bem conhecida perto de nós aí, onde eles é conhecido como santo das causas impossíveis. Aquele Judas Tadeu remete-se a um dos apóstolos, né? Judas Tadeu e Judas Iscariotes. É o 4º grupo. Então esses 3 grupos tinha 3 líderes. O primeiro, Pedro, o segundo grupo era Filipe e o terceiro era Tiago. Dos 12, Pedro era líder. Ele chamava para si, ele era um cara que se punha disponível. Essa ordem nós tomamos por base o tempo de caminhada juntos. Então, Pedro, André, Tiago e João são os primeiros a ser chamados para andar com Jesus. Por isso também, conhecidamente como os mais íntimos. Tá bom? Nível de intimidade e confiança. Também aqueles discípulos ao qual Jesus confiou mais. Foram esse primeiro grupo. Uma ressalva é que apesar de ter 12, apenas 3 dos 12 desfrutaram de uma relação muito íntima com Jesus. Quem foi? Pedro, Tiago e João. E isso fala algo para nós, né? Por menor que o grupo seja, as pessoas ainda tentam se esconder. E ainda pode se criar reservas para se relacionar. Então pensa você. Jesus, o verbo encarnado, se propõe a treinar 12 pessoas. Mesmo assim, só 3 aproveitaram um nível mais elevado de proximidade. Parece alguma coisa com você e comigo? Tem gente que mora junto, né? E não é junto. Ou seja, a gente é hábil em fazer reservas. E mesmo assim, isso tinha lá nos 12 também. Só 3 era íntimo. Simão, pessoal, era um nome muito comum daquela época. Entre os discípulos havia 2. Simão, esse Simão que estamos falando, era conhecido como Simão Bar Jonas, ou Bar é filho, né? Filho de Jonas, ou filho de João.
Jonas e João é o mesmo nome em grego, então em alguns livros vem falando, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, e Simão Bar-Jonas, Jonas é o mesmo nome de João. E o outro Simão, o Zelote, né, o agitador do povo. O nome completo de Simão que estudamos é Bar-Jonas, significa filho de Jonas, né? E quem que era esse Simão que a gente está olhando? Um típico homem galileu. Galileu por quê? Que vivia na Galileia. Galileia é uma região portuária, onde a atividade principal era o peixe, a pescaria. A renda principal do povo era pescar e vender seu pescado na região. Ele era um pescador de profissão, ele e seu irmão, Pedro e André. Tiago e João, inclusive, também eram. E o pai de João, Zebedeu, tinha uma coletoria, cooperativa, onde eles levavam os pescados no final do dia e vendia para Zebedeu. Por isso que quando Jesus encontra com André, e André vai correndo falar para Pedro, olha, encontrei o Messias. Aí Jesus chama André, chama Pedro, e aí Tiago e João estão perto, ele chama eles também. Eles estavam perto por quê? Porque eles trabalhavam juntos, trabalhavam próximos. Um típico homem galileu, pescador de profissão, e que vivia debaixo de uma expectativa. Vai vir o Messias. O Messias vai vir. Uma hora, aquele prometido de Israel vai se manifestar e vai acabar com a nossa guerra. Sem sombra de dúvida, irmãos, se trata de um dos personagens mais intrigantes de toda a Bíblia. E a maneira que Deus expõe as características, os traços dessa personalidade, ela nos inspira muito. Por quê? Porque ele é muito comum. É uma personalidade que talvez das que mais achamos no mercado, das que mais no meio dos seus amigos, características do dia a dia serão acessíveis com as de Pedro. E eu tirei 4 coisas assim bem especiais dessa história desse homem. A primeira delas, que para mim foi um pouco novidade olhar com esses olhos, é que o Senhor lhe acrescentou um nome, não mudou o seu nome. Vamos lá, Lucas 6,14. Primeira delas, Lucas 6,14. Estamos juntos? Lucas 6,14. Talvez a sua Bíblia esteja assim. Vamos partir do 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro. Na minha aqui está Simão, a quem deu também o nome Pedro. Simão, a quem deu o nome Pedro, aí ele continua, seu irmão André e por aí vai. E qual a diferença que isso faz? Ele não alterou o nome, ele acrescentou o nome. Gente, essas palavras aqui são muito importantes para nós, porque Jesus não deu um novo nome para ele, para ser usado no lugar do antigo nome. Ele acrescentou algo que precisava ser alterado e ampliado na perspectiva de quem ele já era. Então não se tratava de um chamado de reset. Se tratava de um chamado para uma nova configuração. Está dando para entender?
não tinha a ver com apagar características inatas que o próprio Deus gerou desde antes da fundação do mundo. Tecido como se tece uma roupa de linho. Deus não fez um Simão errado. Está entendendo isso? Deus fez um Simão com intencionalidade de fazer um Simão. Só que as marcas da queda não permitiram que esse Simão alcançasse o nível que era o propósito eterno para esse Simão. Então, esse Jesus chega na vida dele e fala: ei, então eu preciso acrescentar algo a você. Você precisa de Pedro. Pedro, irmãos, era uma espécie de apelido que significava rocha. Petros, palavra grega para um pedaço de rocha, um fragmento de rocha, uma lasca. Assim, a palavra grega é assim, não tem a ver com algo grande, tem a ver com algo que é partido de um algo maior. É um fragmento da rocha. Jesus aqui parece querer acrescentar algo na vida desse homem que lhe parecia faltante, não necessariamente apagar a história dele. Não tem a ver com a unção lá, que aquele pastor começou a convidar os irmãos para participar, de Manassés, aquela oração de Manassés, né? Que orava e apagava a mente da pessoa, apagava o passado da pessoa. A pessoa esquecia o nome, tinha que ser lembrada, tinha que mostrar a identidade para ela lembrar quem ela era. Não tem a ver com esse Deus, tem a ver com um Deus que nos criou com intencionalidade, que nos gerou nele, antes da fundação do mundo, que nos teceu, né, nas profundezas, antes do ventre da nossa mãe, mas no ventre da nossa mãe, ele estava lá, de modo assombrosamente nos tornando. Maravilhoso, né? Mas isso me veio muito singular. Ele não falou: a partir de hoje não se chame mais de Simão. A partir de hoje você não é mais o Simão, você vai ser só o Pedro. Não. A partir de hoje você é o Simão Pedro. E vocês vão ver aonde e o porquê que Jesus fez isso. Bom, a primeira coisa então que eu estou sinalizando é que o Senhor lhe acrescentou um nome. Segunda coisa que eu achei é que o Senhor o encontrou, ou para os teólogos mais pontuais, o Senhor o reencontrou. Porque se ele é o verbo, ele já o conhecia desde antes da fundação do mundo. Tá bom? João 1,42. Vamos lá. Vamos ver esse encontro aí pela primeira vez. Olha você encontrando com uma pessoa pela primeira vez, né, de carne e osso. Primeira vez eu digo, com o devido cuidado, para Simão. João 1,42. João 1,42. O Senhor o encontrou, ou como você queira, o Senhor o reencontrou. João 1,42. A partir do 41. Não, 40. João 1,40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: olha isso, gente, o homem não teve tempo para falar nada. Jesus olhou para ele e falou o seguinte:
Você, Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, você é Simão. Eu sei quem você é hoje. Imagina você encontrando com alguém que você nunca viu e esse alguém olhando para você e falando quem você é hoje. Bom, eu sei quem você é hoje. Filho de João, eu sei a sua origem familiar, eu sei de onde você veio. E será chamado Cefas, eu sei o seu destino. Eu sei a palavra que tem sobre você e quem você precisa se tornar. Eu sei. Jesus está falando. Jesus, pessoal, é interessante que ele já tinha uma ótica a respeito do presente, do passado e do futuro desse homem. No primeiro encontro, na primeira oportunidade que Jesus teve com Pedro, com esse Simão, ele não deixou nem de falar bom dia. Para começo de conversa, eu conheço seu passado, seu presente e seu futuro. Quer vir? Como é que fala não? Muitas vezes, nós preferimos as desculpas do nosso passado para justificar nossas ações do presente, ou até a ausência delas. Então a gente fala assim, mas é porque minhas atitudes hoje, é porque eu tive um passado assim, é porque você não conheceu meu pai, é porque eu fiz isso, é porque ninguém fez isso por mim, e aí a gente começa. Jesus já chegou na canela. Existe uma história, existe um passado, todos nós temos, faz parte do pacote, faz parte de quem nós somos um ser inteiro, e inclusive, Simão, eu conheço seu passado, e ele não é empecilho para mim dizer que você tem um destino. Quer vir? Enquanto a gente fica assim, meu passado, o Jesus chegou e chutou o passado e falou assim, ei, o passado faz parte do pacote, inclusive eu já sei. Não precisa ficar me lembrando não, eu já sei de tudo. Quer vir? Inclusive eu sei com o que você está enrolado hoje. Eu sei como é que é, joga rede, ganha dinheiro, né? Troca o carro, compra casa. Eu estou ligado. Hoje pescou 10 peixes, amanhã você quer pescar 50, depois você quer pescar 200, e aí vai, compra um barco maior, e aí daqui a pouco compra 2 barcos, daqui a pouco 4 barcos, daqui a pouco uma empresa de barco, isso aí. Por que não? Eu sei que você hoje é um pescador de peixe. Irmãos, aquele que nos chama, nos conhece e conhece até o nosso passado. E eu acredito que não há mais tempo da gente precisar ficar lembrando ele do nosso passado. É um tempo da gente acreditar que ele conhece o passado, o que a gente está vivendo hoje, mas ele tem um destino. Ele tem um lugar, ele tem uma palavra, ele tem uma estatura do varão perfeito para todos nós. Ele tem um caminho de maturidade para nós. Ele sabia o que ele estava fazendo quando Jesus sabia o que estava fazendo quando esticou os braços de amor e graça para salvar Pedro. E salvar Pedro de quem? De Satanás? Salvar Pedro dele mesmo. E é justamente esse nosso maior adversário. Somos nós mesmos. Outro dia alguém me ligou e falou, pastor, estou achando que a moça está endemoniada, e se eu poderia vir aqui orar por ela? Eu falei, posso, mas fala um pouco sobre as reações, o que está acontecendo? Aí a pessoa começou a falar, eu falei, meu amigo, isso não é demônio, se fosse demônio era mais fácil.
Isso ela precisa de ajuda psicológica. Às vezes a gente quer ser liberto de coisas que a gente precisa ser curado. A gente quer ser liberto de coisas que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente tem que assumir a responsabilidade de ser melhor. Quem dera se fosse tudo demônio, quem dera. Eu chegava lá, Jesus chegava lá e falava: minha amiga, sai em nome de Jesus, acabou, viva a autoridade da palavra e nunca mais esse demônio volta. Agora a gente ora para a libertação de coisas que precisam ser mudadas, não vai acontecer. Você ora, a pessoa amém, amanhã ela faz de novo, e o demônio volta. O demônio, qual demônio? O demônio dela mesmo, o tamanho do eu, da vontade própria, do egocentrismo, do nosso maior desafio, vencer nós mesmos, nos submeter ao Espírito Santo, ao destino eterno, à vontade do Pai, a viver a mudança disso aqui, ser melhor a cada dia, não é fácil. Reconhecer que isso aqui é um alto padrão, que é difícil demais, mas que pela graça que Ele nos dá, a gente tem que tentar, vamos tentar mais um dia. Aí você briga com seu marido, com sua esposa, aí você tem que pedir perdão. Estava contando para a Priscila e para o Paulo, sexta-feira, discipulado do casamento, né? Aí falei assim: e quando está brigado e eu tenho que pregar no domingo? E eu estou preparando a mensagem do sábado. Aí vem uma vozinha assim: lembra daquele texto? Se você não resolver, as orações não passarão do teto. Está entendendo? Como é que faz? Ou rasga essa parte da minha Bíblia, ou eu vou ter que ir lá no quarto, sentar lá, querendo matar, né? Mas resolver. Posso não ficar 100% naquele dia, mas vou fazer o quê? Tem outro caminho? Tem que vencer o meu? Eu. Sabe qual era o maior desafio de Pedro? Não era vencer Herodes, não. Era vencer o Simão. Qual é o seu maior gigante? Não venha falar para mim que são forças externas. Tá bom? Tudo que é externo, temos uma armadura do Espírito Santo e temos uma graça especial de Deus para a gente lutar. Agora, aqui dentro tem inimigos, gigantes, tipo Golias, entendeu? Que não tem jeito de ir só no seu nome, tem que ir no nome do Senhor. Em nome do Senhor eu vou, eu avanço. E assim foi com esse homem, gente. O Senhor o salvou, o comissionou para algo maior e mais elevado, e só pediu uma coisa dele: coragem. Canalize a sua vida à coragem. Terceira coisa que eu aprendi, então a primeira foi: o Senhor acrescentou um nome. A segunda, o Senhor o encontrou ou reencontrou, como queira. O Senhor continuou a chamá-lo de Simão, vez ou outra. Lucas 22:31 foi o texto que eu abri essa manhã aqui, quando o próprio Jesus falou para Simão: Simão, Jesus está falando da sua morte ali em Lucas 22, né? Jesus está falando para os discípulos assim: eu vou para a cruz, cara, eu vou morrer. E o plano é esse: eu tenho que morrer como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando isso acontecer, vocês se levantam e se tornam um testemunho da minha vida, beleza? O que Pedro faz? No ímpeto dele, de jeito nenhum. Não vou deixar isso acontecer contigo. Muda de plano.
Olha a coragem do cara. Está vendo a coragem que Jesus vai pedir para ele ter? O Messias, Jesus, Deus encarnado, o Verbo encarnado tem um plano. E um ser humano chamado Simão pula na frente e fala assim: pode mudar, que isso você não vai fazer. Conhece alguém assim? Pode mudar, tira seu cavalinho da chuva. Falando para ele: não, vou fazer um consórcio de moto, tal, uma motinha só para me trabalhar aqui. Ela tira seu cavalinho da chuva. Pode mudar de ideia. Isso nunca vai acontecer. Aí Jesus dá uma paradinha, dá um passinho para trás. Até aquele momento, irmãos, sabe como é que Jesus conversava com ele? Pedro, tal, Pedro, vai acontecer isso, Pedro, vai acontecer aquilo. De repente, Jesus, quando Pedro faz isso, Jesus dá um passinho para trás, sabe o que ele fala? Simão, Simão, Satanás já quis te peneirar um tanto de vezes, eu estou aqui intercedendo para você suportar. Vou repetir para ver se você entendeu. Até aquele momento, Pedro, o que o povo diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o próprio céu, o próprio nosso Pai. E por isso eu te digo, tu és Pedro. Olha isso. Sobre essa pedra, né, a revelação, que eu sou o Cristo, edifica a minha igreja. Aí o Pedro pula na frente, fala: não, de jeito nenhum, esse negócio de crucificação, morte, né? Aí ele dá um passo para trás e fala assim: Simão, Simão. Gente, quando isso acontecia, sinalizava que Pedro tinha feito algo que precisava ser corrigido. O apelido que o Senhor deu a Simão era significativo e tinha uma razão muito específica para ser, para Jesus ter escolhido esse apelido para ele, ou esse nome. Simão era por natureza impetuoso, inconstante, não confiável. Sua tendência era fazer grandes promessas e não cumprir nada. Sabe aquela pessoa que começa e nunca termina? Que vamos ali, vamos, é a primeira a pular no barco, é a primeira a pular para ir, mas é a primeira para sair do barco também. Quando a primeira tempestade vem, é a primeira a vazar. Conhece esse tipo de gente? Pedro. Sabe aquela pessoa que se atira de cabeça num projeto? Pedro. Mas com o mesmo ímpeto que ela se atira, a mesma velocidade, ela sai. Aí cada dia ela começa uma coisa nova. Termina quando? Nada, nunca termina nada. E aquela que é a primeira a aceitar o desafio. Vamos fazer isso? Não, vamos. Que dia começa? É um dia tal. Aí você marca, então um dia tal, estou te esperando, 8 horas. 10, meia-noite, 2 da manhã, uma semana, um mês, 2, acabou. Mas por que você não veio? Não, eu esqueci. Pedro era volátil. Pedro ele não era confiável. Tudo que você confiava na mão de Pedro, ele tinha a capacidade de ser tempestivo. Mas a constância não existia. No momento era, uau, 220. Depois não tinha nem 12 volts. Sabe? Ligava agora a bateria, 220, o negócio funcionava, tal, 5 minutos, 12 volts. Não continua. Quando Jesus encontrou Simão, ele se encaixava perfeitamente naquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz sobre homens de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Mente dupla. É como se o cérebro da pessoa fosse 2. Uma hora ela responde com um cérebro e outra hora ela responde com outro cérebro. Essa é a palavra ânimo dobre ali. Significa vacilante, incerto, duvidoso, interesse dividido. Ora ela pensa de um lado, ora ela pensa de outro.
E ela não consegue chegar num acordo dentro dela mesma para decidir ser constante. Ela tem a força do start, mas ela não consegue. Pedro. Sabe por que Jesus acrescentou o nome Pedro à identidade de Simão? Porque ele queria que esse apelido servisse para lembrá-lo daquilo que ele deveria se tornar. O que significava Pedro? Uma pedra, uma rocha, firme, confiável, segura. E quem ele era? Um Simão, inconstante, intempestivo, ou tempestivo, não confiável. Então olha o que Jesus fez, irmãos. Conheço o passado desse cara. Sei o passado, sei o presente, sei aonde que ele tem que chegar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um anzol na boca dele, chamado Pedro, e puxar uma linha chamada graça até o meu coração, para ele entender que a cada vez que eu falar Simão, ele está agindo de forma conforme a antiga natureza. E quando eu chamar de Pedro, ele já está entendendo a nova natureza que eu dei para ele. Por isso eu abri com Lucas 22. Porque Lucas 22 já é o final do ministério de Jesus e Jesus já está com Pedro, ó. Só que, mesmo estando com Pedro há muito tempo, ele chama ele de Simão. Por quê? Porque naquele momento, ele foi Simão e não foi Pedro. Simão tinha que ser mais firme, mais sólido como uma pedra, mais seguro como uma rocha. E dali em diante, a forma como Jesus o chamava transmitia essa mensagem. É como se Jesus tivesse dado um nome que era o oposto de quem ele era. Olha, você é isso, mas eu vou te chamar daquilo até você se tornar aquilo que eu quero. Está dando para entender? Eu vi um psicólogo de um time de campeão do futebol americano dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, de uma universidade. Olha que interessante que ele fez. Estudando isso aqui essa semana, aí eu achei o artigo dele. Ele falou o seguinte: perguntaram para ele assim, olha, tem um cara lá, um atleta dele, que se destaca, que ele é muito baixo, fora dos padrões para um jogador de futebol americano, não tem corpo para isso, ele e tal, só que ele faz uma função como ninguém. E ele é conhecido pelo apelido de Bulldog. Bulldog. Aquele cachorro bravo, né? Aquele lá, rápido. E aí perguntaram para o treinador, falou assim, olha, a gente foi procurar na história desse jogador do seu time, e ele está aqui desde a adolescência, ele era aluno dessa universidade, foi, hoje é jogador profissional. Ele está aqui desde sempre, o senhor está aqui também desde a mesma época, e o senhor conhece a trajetória dele toda, inclusive foi o senhor que promoveu ele ao time profissional. Só que quando o senhor promoveu ele estava totalmente fora dos padrões. Inclusive a gente foi pesquisar, hoje não existe alguém no padrão dele, de físico, de porte, jogando profissionalmente. Então pode contar um pouco essa história para nós? Ele falou assim, não, é coisa simples. Quando eu o vi jogando nas categorias de base, eu olhei de longe e vi um menino extremamente rápido, que lançava a bola como ninguém. Mas quando eu cheguei perto, ele tremia de medo, não conseguia se relacionar com ninguém, não conversava com ninguém. E quando alguém trombava nele, ele ficava tremendo, de medo de encostar nas pessoas. Ele tinha uma história por que disso. Mas ele tinha uma categoria de lançar a bola que eu nunca vi, nunca tinha visto. Então o que eu fiz? Eu trouxe ele para perto, coloquei um acompanhamento clínico,
psicólogo para tratar as travas dele, por que ele travava. E no primeiro dia que nós começamos o tratamento, eu dei um apelido para ele. Qual foi? Bulldog. Só que quando eu falei Bulldog para ele, ele falou assim: eu, Bulldog? Não quero que me chame assim não tem nada a ver comigo. Aí o treinador falou para o cara que estava entrevistando: é justamente por isso. E 10 anos se passaram e hoje ele é conhecido no mundo inteiro como Bulldog. Sabe por quê? Porque ele se tornou aquilo que alguém colocou para ele se tornar. E foi isso que Jesus fez com Simão. Jesus pegou Pedro, rocha, e colocou na frente, no focinho da cara de um homem inconstante, que não tinha foco, que era agressivo, que era violento. Ele falou assim: se torne, vem comigo, você ser outro, totalmente outro, em mim. Precisamos de mais treinadores assim, né? Que hoje as pessoas dispensam pelo crédito do presente. Ela olha, o menino vai lá fazer o teste, e se o menino já não for profissional, né, não passa. Mas como que ele vai passar se ele ainda não é adulto, profissional? Não é assim? A menina vai fazer balé, a filha do Gabriel, foi fazer uma... Aí passou em todas as fases. Aí chegou lá em cima, a pessoa reclamou que ela tinha meio centímetro de um lado da perna maior que a outra, um negócio assim, coisa, sabe, nada a ver. Infelizmente, aqui é assim, mas no reino de Deus não é assim. Ele não é assim. Continuando, quarto ponto, o Senhor o escolheu para ser um líder. Quem olha para Pedro, gente, no começo da conversa, no começo dessa história, olha para ele e fala assim: eu nunca vou me submeter a um cara desse, porque esse cara não sabe para onde ele está indo, ele é agressivo, ele é tempestivo, ele estoura, ele é não confiável. Quem que anda com alguém que não é confiável? Pela vontade soberana de Deus, Pedro foi formado e capacitado por Cristo para ser o líder da expansão do propósito de Deus e da expansão da igreja. O nome Pedro, gente, é mais mencionado nos evangelhos, só perde para o nome de Jesus. Tem o nome de Jesus, que é o mais mencionado, e o segundo nome mais mencionado no Novo Testamento é Pedro. Ninguém fala como Pedro falou no Novo Testamento, quando disse: e disse Pedro. Ninguém fala mais do que Pedro em todo o Novo Testamento. Desculpa, em todos os 4 evangelhos. No Novo Testamento, Paulo é o que fala mais. Que mais? E nem o Senhor dirige tantas vezes a outra pessoa mais do que a Pedro. Jesus dirigiu a palavra mais a Pedro do que qualquer outra pessoa. Ninguém também é tão repreendido como Pedro. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Mas Pedro tinha medo não. Falou que não deve, escutou que não deve, que não quer. Esse é o Jesus, né? Ninguém é tão repreendido como Pedro, mas também é o único que tem coragem de repreender Jesus. É o único. Quando Jesus fala que vai morrer na cruz, todo mundo: beleza, pode morrer, o problema é seu. Pedro falou: não, que isso, tá louco. Ninguém teve coragem de fazer nada, Pedro teve. Ninguém confessou mais Cristo ousadamente do que Pedro.
Quando Pedro estava tomou o remedinho do dia e estava no ápice, ele falava, não, esse é o Cristo mesmo, temos que andar e tal, mas também ninguém negou tão veementemente Cristo como Pedro. Você conhece ele? Nunca vi. Que isso, cara? Seu jeito de andar parece com ele. Que isso? Você deve estar me confundindo. Sua roupa, seu cheiro. Quando você anda muito perto do outro, fica parecido. Não. Nunca o conheci. Pedro. Final da caminhada, 3 anos juntos. Inconstante. Pedro não, Simão. Melhor dizendo. Inconstante. Não confiável. Lembra do cara que prometeu? Estou pronto para morrer contigo. Não vou deixar ninguém te prender não, eu mato. Nunca te conheci. Nunca te conheci. Nenhum outro discípulo negou verbalmente a Cristo de modo tão veemente ou público quanto Pedro. Ninguém foi louvado e abençoado por Cristo também como Pedro foi. Tu és Pedro. E sobre a revelação que você está tendo, eu vou edificar a minha igreja e você se tornará um apóstolo, uma imagem do meu corpo. E você se sentará na cadeira dos 12 apóstolos, reinará junto com as 12 tribos. Pedro. Porém, também foi o único a ser comparado com Satanás. Arreda-te, Satanás. Ora era, tu és o Pedro, é para isso que eu te chamei, garoto. Em outro momento, sai Satanás. Não é nem Simão mais não, que entrou dentro de você, não é o espírito de Simão, agora é o espírito de Satanás mesmo. Você cogita coisas da terra. Entendeu? Arreda. Nem o Senhor tinha coisas mais duras a dizer para Pedro do que para qualquer outro discípulo, mas também a nenhum outro ele confiou tanto poder como a Pedro. Pedro teve que ter uma casca grossa de ouvir a reda de Satanás, mas a mesma casca que abriu essa ferida encharcou ele de tanta graça, de tanto favor de Deus. E sabe aquele Simão, algumas ações de Simão concluindo. Recebeu esse comparativo de Satanás, prometeu que não conseguiria cumprir, em violenta emoção, né, o termo jurídico, arranca a espada e corta a orelha de Malco, não é isso? Negou Jesus 3 vezes na porta do templo, né? Na entrada ali, na hora do negócio acontecer. Gente, imagina a cena, vou mudar a história aqui, tá? Uma heresia. Imagina a cena, eles arrastando Jesus e os 12 pulando, falando assim, ó, vai matar ele? Vai ter que matar 12. Vai ter que matar 13. Não, naquela hora era 12. Porque o Judas Iscariote já tinha, né? E o outro não tinha sido escolhido. Então, ia ser 11 mais 1. Vai ter que matar o 12. E o Pedro primeiro, arranca a minha cabeça, mas não encosta no Jesus. Lembra disso? Seria muito legal, né? Mas sabe o que ele falou? Nunca o conheci. David, mas como pode Pedro ter feito isso? É isso que a gente faz. Toda vez que a gente já sabe um valor e um princípio que ele nos deu, e age contra aquilo que ele falou. É como se a gente fala assim, olha, isso aqui ele já colocou dentro de mim um plano eterno que eu não posso. A lei é boa, está aqui dentro, mas eu escolho ser contra, eu nunca o conheci. Estamos juntos? Gente, posso lhes passar a falar palavras últimas das ações de Pedro? Eu não vou abrir em todos por causa do nosso tempo, vou te falar só as referências e depois, se você quiser na sua casa, ou quiser que eu mande isso aqui para você, estude lá. Mas em Atos capítulo 2, versículo 1, sabe quem orou para cumprir a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, chamado Pentecostes? Sabe quem estava orando?
Pedro. Diz a história que ele estava num lugar e ele começou a puxar a oração e o negócio começou a tremer. O céu se abriu de uma forma que o fogo desceu como línguas e começou a ser depositado na mente das pessoas. Uma vontade de falar uma coisa que ela nunca falou e nunca estudou para falar. E à medida que esse fogo caía e a pessoa falava, o outro que também nunca escutou e também não era daquela nacionalidade, já entendia e traduzia o que estava sendo falado. Pentecostes, Pedro estava orando. E aí a história diz em Atos capítulo 3, versículo 1, que Pedro está saindo na porta do templo, chamado Porta Formosa, e tinha um aleijado lá. Sabe o que ele faz? Ele para lá para dar uma esmola. Só que ele bate a mão no bolso, não tem nenhuma prata, aí ele lembra assim, poxa, mas o que eu tenho de mais valor? Dinheiro? Não, tem um negocinho aqui. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda. E aquele aleijado deu um pulo. Pedro. Em Atos capítulo 4, ele começa a pregar, depois da primeira pregação em Pentecostes, onde 3.000 pessoas se convertem, um cara iletrado, pescador, que nunca estudou, nunca fez curso de teologia. Em Atos capítulo 4, sabe o que ele faz? Ele começa a dar um resumo teológico, de Gênesis e Apocalipse, do plano da salvação. E as pessoas começam a ouvir aquilo e falam assim, esse povo não eram os iletrados, aqueles que eram pescadores? Como que eles estudaram tudo isso? E parece que quando eles falam, sai um poder do jeito que ele está falando, sabe? Estou sentindo um negócio aqui. Ô Pedro, como é que faz para ser parte desse negócio aí? 5.000 peixes caem na rede de Pedro naquele dia. 5.000 peixes. Lembra de Lucas capítulo 5? Vem que eu te farei pescador de homens. Deixa de pescar coisas materiais e começa a ver que você pode um dia se tornar um pescador de coisas do reino eterno. Vem. E aí, Atos capítulo 5, estou contando a história de Pedro. Atos capítulo 5, tem um casal que está participando desse movimento todo. Quando você vai estudar a história de Ananias e Safira, sabe onde Ananias e Safira está? Quando o fogo está caindo do céu? Em Jerusalém. Então eles viram o Espírito Santo de Deus tocando pessoas. Aí sabe o que eles fazem? Eles chegam em Atos capítulo 5 e começam a mentir para o Espírito Santo. Aí Pedro, agora numa função profética, fala o seguinte, chama lá, quero ouvir da boca de Ananias. Ananias, você vendeu por quanto, meu filho? Ah, eu vendi por tanto. Mentira. Morreu. Chama sua mulher. Você vai mentir o Espírito Santo, minha filha? Você viu, o Pentecostes está lá, 3.000 pessoas, agora 5.000 pessoas. Por quanto que você vendeu? Portanto, mentiu também. Seu pé do seu marido está ali, que ele morreu, e antes de ele acabar, morreu. Novo Testamento. Mente, bobo. Sabe quem foi o profeta? Pedro. Só que sabe o que fala em Atos, ainda no capítulo 5, versículo 14? Que quando ele sai da casa de Ananias e Safira, o povo fica tão estupefato com aquilo que estava acontecendo, que as pessoas começam a desmontar as camas, tirar os lençóis e montar as camas na rua, as camas dos aleijados, para que Pedro passasse e a sombra de Pedro passasse sobre as pessoas e elas iam sendo curadas. Sabe quem fez isso? Um homem inconstante, um homem que antes não era confiável, um homem que era vulnerável, que tinha falhas, que era tempestivo, que tinha limites, que tinha pecados.
que dava desculpa, mas eu sou filho do fulano, eu não sei o que, aconteceu isso. Acabou não. Atos capítulo 9, versículo 32, ele chega na casa de uma mulher, aí eles falam assim, olha, a gente ficou sabendo umas coisas que estão acontecendo lá para baixo, e nós temos aqui um paralítico. Será que você podia orar por ele? Aí Pedro fala assim, olha, eu não tenho poder em mim mesmo, mas eu confio em alguém que pode. Se ele quiser, ele pode. E na primeira oração, o paralítico foi curado. E quando aquele paralítico foi curado, era logo cedo. O culto era no final da noite, era no final da tarde para a noite. O paralítico foi para o culto. Quando chegaram lá, os apóstolos estavam lá e Pedro também estava lá. Estamos juntos? Aí as pessoas começaram a olhar o paralítico e falaram assim, mas esse aí não era aquele que ficava lá na porta pedindo esmola? Não era o aleijado? O paralítico? Aí olharam para Pedro, Pedro fez assim, vamos perguntar para ele, chega para o paralítico, quem fez isso com você? Aí ele falou assim, eu tomei um tiro, me machucaram, fizeram alguma coisa. Não, quem fez isso aí com você? Isso aí o quê? Quem te colocou de pé, meu filho? Foi Pedro. Foram para Pedro. Pedro, foi isso mesmo? Foi o poder do alto. Foi o poder do alto que repousa sobre homens comuns, mas que quando escolhem se submeter a um Deus que é incomum, podem fazer coisas que são inexplicáveis. E aí ele sai do templo e alguém liga o celular do Pedro e fala, Pedro, tem mais uma. Quem que é? Ah, é a querida Tabita. Tabita está em casa. Inclusive ela já morreu. As viúvas estão em volta do corpo dela chorando. Já fizeram o café, sabe aquele café amargo? E aí vai lá na padaria, compra uns pãozinhos, coloca lá. Aí ele chega na porta da casa e fala, não faço não, gasta tempo. Eu posso ver a menina? Dá licença? Posso ver? Aí entra no quarto, vira um formigueiro, né? O quarto, todo mundo quer ver o negócio, quando descer. O que ele faz? Dá licença a todo mundo? Estou precisando trabalhar aqui, gente. Fique tranquilo, ela só está dormindo. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode colocar essa menina de pé. Levanta e anda, Tabita. E ela, vida. Acabou, David? Não. Ele levanta da casa de Tabita e sai pregando o evangelho, apresentando Jesus Salvador do mundo para todos os povos gentios daquela vizinhança. Você já viu essa história? Eu quero ser o quê? Eu quero ser um missionário. É mesmo? Por que você não é? Ah, porque eu tenho muita dificuldade, tenho muitos problemas. É mesmo? Você tem mais que Pedro? Para fechar, eles ficam bravos com Pedro pregando para os gentios. Sabe o que eles fazem? Prendem Pedro, Atos capítulo 12. Põe esse cara na prisão. Ele está sendo um agitador do povo. E Pedro está lá na prisão, Vanessa. O que ele estava fazendo na prisão? A mesma receita de Paulo e Silas. Ninguém pode prender alguém que foi livre pelo libertador. Ninguém. Ninguém pode prender. A minha mulher me prende. Ué, como? Você já foi livre, meu filho. O pecado me prende. Como? Você foi liberto. E ele está lá.
livre, mas preso, dentro da cadeia. Aí, gente, estou empolgado, né? Já vou terminar. Chega alguém para ele: e aí, Pedro, tá gostando de estar aqui? Aí ele: para mim tanto faz, aqui ou lá fora eu vou fazer a mesma coisa, vou orar. Mas tá afim de continuar, tal? Tá, tô afim. Pois é, eu tô com a chave aqui. Não, não basta ter a chave, tem os carcereiros. Não, dê um remedinho para eles. Mas como assim? Eu tô vendo eles. Eles estão vendo a gente. Não, eles não estão vendo a gente. Mas como? Vamos lá para você ver. Diz o texto que um anjo abre a porta e eles passam pelos primeiros. Sabe aquele filme do Senhor dos Anéis? Quando, como é que chama aquele cara que põe um anel? O Frodo põe um anel, ele fica invisível. Aí ele vê todo mundo e ninguém vê ele. Mesma coisa. Paulo e o anjo ficam invisíveis e passa na frente dos caras. E Paulo, Pedro, né? E Pedro está assim: ué, mas ele não está me vendo. Aí chega na segunda porta, tem mais gente lá. Olha lá, mas e aí? Eles não vão? Não, eles não estão te vendo, pode vir. Chega na porta da cadeia, Pedro não sabia se ele estava sonhando ou se ele estava acordado. Ele só vira e fala assim: eu acho que um anjo veio aqui me libertar. Pedro chega na casa das irmãs que está orando pela liberdade dele, bate na porta, a irmã vai abrir a porta e fala assim: deve ser o espírito dele, porque ele está preso, não tinha como ele fugir. Aí Pedro entra na casa e fala assim: mas como é que você saiu de lá? Minha irmã, se eu te contar você não vai acreditar. Vamos para o que interessa, vamos continuar orando, para que o reino de Deus continue a ser estabelecido por pessoas comuns como nós. Sabe o que mais me espanta, irmãos? Deus tomou um homem comum, com uma personalidade ambivalente, inconstante, impulsiva, insubmissa, e transformou num líder firme como uma rocha. O maior pregador entre todos os apóstolos, uma figura dominante entre todos os 12 primeiros capítulos do livro de Atos. O homem que fez os alicerces da igreja que nasce no Novo Testamento, no livro de Atos, o apóstolo Pedro. Se você hoje for em Roma, há uma basílica dedicada a Pedro. Não tem o nome de Jesus nela não, mas a Pedro tem. De tamanha importância que ele tem para a igreja. Terminando, escreveu 2 epístolas, cartas. Um homem iletrado, trabalhador, pescador, deixar um livro eterno, uma participação no livro eterno. E sabe que eu acredito que à medida que ele foi aprendendo essas lições na vida, ele foi registrando nesses 2 livros aqui, que ele deixa, nessas 2 cartas. À medida que ele foi se tornando o que Cristo queria que ele fosse, ele foi deixando de ser muito Simão, foi resgatando a essência que Deus criou como Simão e foi acrescentando a identidade do Pedro. E eu fecho com a pergunta: o que você acha que Deus colocaria no seu focinho hoje? Quem você precisa se tornar? Quais as desculpas que você tem dado? Sou inconstante, Pedro também era. Sou insubmisso, Pedro também era. Sou impulsivo, Pedro também. Tenho um senso de fracasso, Pedro também. Qual é a desculpa? Próximo. Quem você precisa se tornar? Quando eu leio as 2 cartas de Pedro, eu vejo que ele aprendeu submissão, domínio próprio, humildade, amor, compaixão e coragem pelo exemplo de Jesus. Se nós não tivéssemos o exemplo de Jesus,
nós estaríamos perdidos como alguém que está num barco em alto mar, com o timão quebrado. Mas temos o Espírito Santo, que é a nossa bússola. Temos o timão, que é Jesus. E temos uma quantidade de testemunhas que nos rodeiam, que é possível homens comuns fazerem coisas incomuns. A vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais da sua segunda carta. 2 pontos. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Parece que Pedro resgata a síntese da vida dele, de discipulado de Jesus, e fala o seguinte: posso deixar uma coisa última para vocês? Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. E eu te convido a uma reflexão, e nós vamos cear hoje rapidinho. Podemos nos colocar de pé, e juntamente com essa ceia, que você reconheça as suas fraquezas e a necessidade que você tem do nosso Cristo. Do nosso Cristo que te purifica, que te capacita, que coloca você de novo de pé. Obrigado. Se você recebeu, ore conosco essa canção.